Capítulo 2, livro Nosso Lar, Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido por vezes enxergavam-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera, gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono que me sentia agotado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Que busca infeliz? Aonde vai, suicida? Então aqui a gente está no início do capítulo 2 de Nosso Lar, e já curiosamente vocês veem que André Luiz já começa impactando, dando uma série de informações sobre o mundo espiritual, o mundo astral mais denso. Essa região em que o André Luiz está é uma região chamada de umbral. O umbral é muito popular entre nós, é uma região inferior do mundo espiritual, ou seja, é uma espécie de zona purgatorial. Lá ficam tudo aquilo que não é aproveitável espiritualmente. Então, lá estão milhões de pessoas que viveram uma vida essencialmente material. A crise de consciência não resolvida, uma vida vivida extremamente presa aos valores, aos costumes, aos hábitos do mundo, vão bater lá. Então ele dá um detalhe dessa região pra gente. Primeiro detalhe, olha só. As características do umbral, vocês veem? Fome, sede, cabelo crescendo, barba crescendo, roupa se desfazendo. Ou seja, aquele habitante lá tem as vicissitudes humanas. Ele está com todas as impressões de encarnado. Ele não tem ainda nenhum domínio espiritual sobre si. Percebam como a região umbralina, ela tem como principal característica ser densa. E sendo densa, quanto mais denso uma região ela é, mais características e necessidades humanas o espírito vai ter. Só que o desespero é muito grande. E a incapacidade, aqui a gente está tranquilão, tudo tranquilão. Quer água, bebe. Quer fazer a barba, faz. Quer passar um perfuminho? Oba! Claro. Mas você não tem condições de raciocinar. A gritaria, o desespero, não te deixa raciocinar. E isso a gente domina aqui. A gente tem que começar a dominar diante das dificuldades
da convivência, essas características do umbral dão a gente. André Luiz já nos traz aí algumas informações úteis, que é a loucura das pessoas que estão lá, elas não têm domínio sobre a sua mente, a ausência de domínio sobre as questões fisiológicas, né? Não há nenhuma. A pessoa está desencarnada, sem corpo físico, mas tem as impressões do corpo físico completamente. A vida material domina ela completamente. E isso demonstra o que você cultivou em vida. Quando a gente está encarnado, a gente tem a chance de criar uma visão de mundo mais espiritualizada. Mas vejam bem, é uma questão de prioridade pessoal. Tem gente que leva a vida de uma tal forma, é uma vida tranquila. Mas a grande verdade é que o progresso, a evolução, para ser levado a sério, exige dedicação, exige leitura, exige reflexão, exige você repensar suas atitudes, exige você dominar suas paixões. Você não pode se deixar arrastar por qualquer desejo, por qualquer motivação interna. Tem que haver uma reflexão em todos os seus atos. Isso tem que se tornar um hábito, para que quando venha o instinto de uma força mais avassaladora, você já tenha como se defender de si mesmo, desse passado que teima renitentemente a se manifestar, a repetir. A gente tende a repetir o passado muitas vezes, porque a gente está arraigado com esses valores da matéria. A missão, das missões da doutrina espírita é nos espiritualizar. E espiritualizar é justamente isso, tirar a matéria de dentro da gente. Não a matéria física, porque ela sai quando a gente desencarna. No desencarne, a matéria física fica. Mas nós não, mentalmente, psicologicamente, nós estamos presos aos valores apaixonantes da matéria. Esses valores apaixonantes da matéria é que nos retém. Então existem várias escolas espiritualistas, algumas ensinam técnicas bioenergéticas, outras ensinam meditação. A doutrina espírita vai trabalhar com a noção de amor ao próximo, de caridade, uma visão cristã, uma visão assistencial, uma visão em que trabalha o aspecto mediúnico, psíquico e assistencial. Então a doutrina espírita ela tem como desafio dar ao seu adepto condições dele se desmaterializar. Essas condições da desmaterialização, ela tem um só problema: ela não é uma promessa, ela não é uma certeza, ela é um desafio. Ela é um desafio exaustivo. Não é para nós morrermos presos a culpas, não é para nos cercear atitudes, ações e decisões, mas é para nós refletirmos, uma vez tendo contato com conhecimento espiritual, usar esse conhecimento espiritual como método de reflexão para a nossa vida. Então ele sofreu assédio incessante de forças perversas, que eram pessoas tão loucas quanto ele, e não deixavam ele raciocinar. Então outra característica dessa região, né? Então vamos lá. Tais objurgatórias repetidas perturbavam o coração. Infeliz? Sim. Mas suicida? Nunca. Essas inquietações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu confiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa da saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências,
contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedeu o grande sonho. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos me contemplando no terror da eterna separação. Depois, o despertar da paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, André Luiz narra, nesse parágrafo, todo o seu processo de desencarnação. Todo o transtorno que nós vamos passar também. Nós iremos passar por esse mesmo transtorno, o transtorno da impotência de se manter no corpo físico. O corpo físico é uma bênção. É uma bênção. Está dando muito graças a Deus, graças a Ti, Senhor, eu te dou, pela oportunidade de possuir este corpo físico. É uma bênção. Mas nem sempre nós cuidamos dele com o carinho que ele merece. E aí acontece o quê? O encurtamento da vida. O encurtamento da vida, muitas vezes, não estava escrito. É a nossa conduta, é a nossa escolha de temperamento, é a nossa escolha de alimento, é a nossa não realização de exercício físico. Tudo isso cria uma situação de depauperamento do corpo físico. O corpo físico vai desgastando mais do que deveria, atraindo doenças, obsessões, enfermidades. E aí a gente vai morrendo aos pouquinhos, mais rápido. Mais rápido. E morrendo aos pouquinhos a gente está sempre, né? Mas com o nosso mau uso do corpo físico, a gente morre aos pouquinhos, mais rápido. Outra coisa, como, de certa forma, André Luiz, ao lembrar dessas coisas, voltava a sentir essa coisa. Como a mente, ela sem dominação, ela fica muito vulnerável à memória do passado. E como a memória do passado, ela influencia na repetição do comportamento. Estão entendendo? No mundo espiritual e no mundo físico, quanto mais você está preso ao passado, de uma forma não crítica, de uma forma inocente, ingênua, naif, você está envolto a sentir as emoções do passado. Muitas vezes a gente, ao sentir raiva não do que está acontecendo agora, a gente sente raiva do que foi dito há 3 semanas atrás. Então a gente está aprisionado à memória. A memória do passado negativa está dizendo como nós devemos sentir hoje. Essa prisão do passado é a obsessão, é a morte espiritual. O perdão, ele vai trabalhar de uma tal forma no nosso coração que ele vai nos aliviar dessa carga. Quanto mais o passado me influencia negativamente, mais eu estou no umbral da vida, mais a minha visão das coisas se apequena, mais eu tendo a cair na depressão, mais eu tendo a cair na obsessão, mais eu tendo a ficar desanimado, com raiva, odiando. Então a memória é um desafio. E no mundo espiritual, esse desafio aumenta, porque as minhas memórias do passado, mal trabalhadas, vão assomar da minha alma para fora. Vão sair de mim como forças vivas que eu semeei durante anos. E vão dominar a minha mente, me levando à loucura, ao desespero e à incapacidade momentânea, quer dizer, uma coisa momentânea, mas há uma incapacidade de dominar essas coisas. Eu não tenho razão, racionalidade, reflexão para dominar essas memórias. E aí, como essas memórias, entre outras coisas, para completar mais ainda a nossa situação, essas memórias, elas têm testemunhos,
Aí o que acontece? Essas testemunhas invisíveis muitas vezes nos acham no mundo astral e nos caçam, nos acusando. Elas sabem que a gente passou e aguçando mais ainda dentro de nós a culpa. E muitas dessas testemunhas que aguçam a culpa eram elas mesmas inspiradoras das coisas ruins que a gente fez. Elas nos inspiraram, nos envolveram e nos estimularam a fazer tal fato. E ao fazerem isso conosco, depois anotam lá no caderninho: fulano fez, fulano fez, eu vou esperar fulano e ele vai ver comigo. Ele repetiu o que ele fez comigo, ele provou que ele não quer nada, ele provou que ele não presta. A lei tem que me dar ele. É assim que eles pensam. Eles incitam você a repetir erros do passado, erros que na verdade você renasceu para trabalhar. Você muitas vezes quer trabalhar contra esses erros, mas quando a situação ela se repete no drama da vida, no teatrão da vida, repete aquela situação que aconteceu contigo já 3, 4 encarnações, tudo que você é vai, nesse momento de decisão, conspirar para que você tome uma decisão que vá contra os processos da evolução do progresso. A solução é se armar previamente, antes dos grandes desfiladeiros da vida, com a caridade, com o amor ao próximo, com o estudo reflexivo, com o trabalho assistencial. Porque isso vai te dar sensibilidade para que nos momentos de decisão você reflita de uma forma mais positiva. Pode até não ser a ação ideal, a melhor ação. Pode ser uma ação que ainda vai deixar rebarba para o futuro, mas não vai ser uma ação vexatória, que te envergonhe, que te deixe envergonhado perante Deus. Essa ação vexatória você baniu. E isso que é o legal, porque a gente está sempre aprendendo. Vamos continuar? Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. E aí está um dos maiores problemas do medo, do desespero das regiões inferiores, né? É a nossa incapacidade, estando lá, envolvidos emocionalmente naquele ambiente, é a nossa incapacidade de que aquilo, quando aquilo vai acabar. Muitas vezes, quando você está sentindo uma dor horrível, uma dor terrível, uma dor horrorosa, o maior problema é você não ter noção, meu Deus, quando isso vai acabar. Aquilo é horrível, aquela dor é terrível. E a ausência de noção de que essa dor vai acabar, ela cria o desespero maior ainda. Ela vai aumentando o desespero, porque você não tem noção que aquilo vai acabar. Se nós tivéssemos controle da dor, quando nós temos controle da dor, ela acontece e nós vamos ali, dominando, sabendo que em algum momento vai chegar a assistência. Isso estou falando aqui da parte física, né? Mas lá no mundo espiritual, esse controle, ele é muito mais difícil de se ter, de se refletir, de se pensar nele. É um controle que, como a gente falou, nós não temos. Então o desespero de se ver numa situação que parece não ter fim, ele aumenta mais ainda o desespero. Então, gente, a gente vê que o umbral, a gente brinca com o umbral, a gente brinca, mas não é lugar para a gente ir. O umbral é exceção.
umbral é exceção. Nós não nascemos na Terra para ir para o umbral. Nós somos herdeiros de Deus, somos filhos do infinito. Nós somos vanguardeiros da evolução humana. O umbral é muito pouco, gente. Nós temos que construir nossa vida de uma tal forma, mesmo com tantas imperfeições, de uma tal forma que a gente construa nossos castelos de luz no nosso íntimo. A gente construa um céu no nosso íntimo. Por isso que ele diz lá no início do nosso lar: suai agora para não chorar de depois. Vamos trabalhar da forma do raciocínio, da racionalidade, da emoção positiva, superior, nobre. Vamos perdoar, para que a gente possa luarizar a nossa vida hoje, encher a nossa vida de benignidade, de coisa boa, de bondade. Que nossa aura seja uma aura assistencial, uma aura que quer ajudar. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar debaixo do pé da pessoa, que a gente tem que se sujeitar a uma convivência infeliz e eterna. Não é isso. Mas nós podemos, diante das relações humanas, estabelecer uma relação que, ao mesmo tempo que você não fica subjugado, você não deixa de ser assistencial. Você bane de uma vez por toda a mágoa e o ódio, a raiva, como diretrizes do seu destino. Você começa então a desumbralizar. Mas isso precisa ser uma postura daqui. Não podemos mais ficar com aquelas visões antigas de inferno. Aquelas visões em que a gente ficava com medo do umbral. O umbral não é para se ter medo. O umbral é para não se querer ir. Melhor dizendo, umbral não é para se ter medo. Umbral é para banir agora ele da gente. Eu, Anderson, solenemente me comprometo comigo mesmo de banir o umbral da minha alma. O umbral da minha alma, o umbral da nossa alma, é essa coisa inferior que nos prende, que nos retém, que nos amesquinha. Ok? Então, a quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformava as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidas na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava minha fome em todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água, a qual me atirava sequioso. Devorava folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes segurei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então, mais uma vez, ele descreve, vocês podem ver, a vida no umbral, com todas as suas características de materialidade. E aí você começa a ver na reflexão dele toda a carência que nós temos de reflexão espiritual. Como a vida lúdica, a vida de brincadeira, a vida de diversão, a vida sem reflexão, a vida sem sensibilidade, como ela deixa um grande vazio na alma. Só que esse vazio na alma, ele não é percebido. A gente acha que os bons momentos com a família, com os amigos, a diversão,
a diversão e a diversão suprirão o necessário para viver. Isso não é agradável de ouvir. Eu não estou falando uma coisa que eu queira falar. Eu não quero fazer serviço aqui de pastor, de padre. Mas a grande realidade da vida é que nós não nascemos na Terra apenas para uma viagem de férias. A maioria de nós quer que a nossa vida seja uma viagem de férias. E a vida não é uma viagem de férias. Então há um conflito de interesses aí. Porque todos nós lutamos para melhorar nosso salário, para ter uma melhor renda, para ter uma melhor vida, para ter uma pessoa que a gente possa amar, que a gente possa cuidar, que possa cuidar da gente. A gente luta por essas coisas. E a vida, ela incita a gente a desafios constantes de mudança, de melhoria, de renovação de sentimento, de renúncia, de abrir mão, de decepção. A vida não permite a gente. Então, André Luiz começa a dizer, quem recorrer? Ele não tem referência nenhuma. Ele não tem referência nenhuma. Aí você pensa assim, puxa, por que ele não pensou em Deus? No mundo espiritual, o que você não transformou em hábito na sua vida, não vai. Quando você está em estado de perturbação, você lembra de fazer prece? Você? A senhora lembra de fazer prece? Então, quando você está no estado de perturbação, a coisa mais difícil do mundo é a gente pensar na prece. Ora, se aqui na Terra, você com muita dor, ou você irritadíssimo, gritando, dando aquele show de ignorância, para toda a vizinhança ver, você não vai pensar em prece? Imagine um umbral, em que a própria ambiência estimula o desespero. Então, se isso não é um hábito na sua vida, lá vai ser muito mais difícil. Lá vai exigir uma introspecção, uma sinceridade muito maior, uma postura de total entrega, que a gente não tem o hábito. A gente não se habitua a isso. Porque a gente quer viver da vida o melhor da vida material, o lúdico. A gente quer usufruir de vantagens, benefícios, independente dos outros. A gente nem é insensível aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos que ficaram pelo caminho, aos deficientes. Nós somos insensíveis. Passamos pela vida curtindo, querendo melhorar nossa vida material, querendo ser feliz, querendo sorrir o tempo todo. Só que quem sorri o tempo todo, gente, é o louco que está no hospício. A vida exige reflexão. A vida exige tomada de decisão que não seja apenas ganhar recursos materiais. É o caso do André Luiz. André Luiz é uma pessoa culta, é uma pessoa abastada, mas a vida quer mais. Mas eu não quero saber disso que você está falando. Ah, não tem problema nenhum. O curso, a doutrina espírita, ela tem um fim. Entender esse fim da doutrina espírita é fundamental, até para quem está chegando a ela. O fim da doutrina espírita é a espiritualização. O fim da doutrina espírita não é transformar todo mundo em cristão, não. O fim da doutrina espírita é educar a alma. O Evangelho de Jesus é colocado pela doutrina espírita como um modelo evolutivo de grande monta, de ponta. Ali, no Evangelho de Jesus, estão consubstanciados ensinos que servem para te tirar do umbral. Mas a função da doutrina espírita não é nos transformar em religiosos, em devotos, em homens cheios de religião. A função da doutrina espírita é o fora da caridade na salvação. Ou seja, é abrir nosso coração para o amor ao próximo. Porque foi isso que Jesus pregou. Jesus não pregou religião. Jesus pregou uma atitude prática para com a vida. Uma atitude para com a vida de amor. E essa atitude para com a vida de amor não é amor ao prazer. Ah,
eu quero que minha vida seja na casa de campo, com meu violão, escutando muitos rocks rurais. Uma mulher que eu amo, sem problemas, com dinheiro e com carro na garagem. Muito bem, isso é o que todo mundo quer, mas e daí? Resolvidos os seus problemas materiais. O que mais? Quem é você? Você é apenas isso? Você é a musiquinha, o prazer satisfeito, o sexo satisfeito, a comida satisfeita, as emoções básicas satisfeitas? Não. Você sobrevive após a morte, você renasceu muitas vidas, você fez muita bobagem nessas muitas vidas que você já teve, você deve ao planeta. Você deve à sua consciência. Você não deve a uma pessoa específica, você deve à economia planetária. O planeta que você habita hoje está assim e desse jeito, porque você contribuiu. E aí? Qual é a tua contribuição para a melhoria do planeta? Ah, eu faço reciclagem de lixo. Ah, muito bem, mas não é disso que a gente está falando. Está falando do engajamento emocional, sentimental, na melhoria, na higienização planetária. O nosso planeta, há muitos séculos, é um grande umbral. Hoje, nós estamos em processo de transição. Transição de um mundo que era um imenso umbral purgatorial para um mundo que é de regeneração. Essa transição, ela se dá no íntimo dos corações. Alimentar a mudança interna em prol dos outros. Mude-se, espiritualize-se, dedique-se ao além de você, do seu umbigão. Não por imposição, mas porque você quer entrar nessa ciranda solidária, nessa grande corrente que dá a volta ao mundo de mãos dadas daqueles que querem um mundo de paz para todos. Então, nós precisamos nos engajar em trabalhos voluntários, sim. Em voluntariar. Não é você fazer voto de pobreza e virar mendigo. Não é você não querer estudar, não é você não querer viajar, não é você querer dançar, não é isso. Mas é, além disso, se lembrar que você é um espírito imortal e que outras pessoas são espíritos imortais e que não adianta a gente passar a vida toda só querendo diversão. Temos que ter outras prioridades na nossa vida também. Era imprescindível me ocultar das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Era um quadro de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia me confortou. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para me reerguer, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então aqui a gente começa a ver a mudança. Mudança imposta pela dor, pelo desespero. Mudança que só surge quando não há outra alternativa. Em geral, o homem intelectual, vendo as incongruências da religião, se torna
um homem cético, debochado. E aí a gente vive uma questão complicada, porque por um lado as religiões realmente, para uma mente mais sofisticada, não tem material para nutrir-lhes o intelecto. E por outro, o conhecimento espírita, pelas suas próprias características, ele primeiro assusta muito dessas mentes que vão cair no ceticismo sem sequer analisá-lo. Então, devido ao nome, o próprio nome espiritismo, a própria característica fenomênica da doutrina, faz com que muitos desses fujam do conhecimento espírita e o ridicularizam. O importante a gente saber que não era o fato puro e simples dele não acreditar numa religião que o levou para lá. Não foi isso que foi a condição. O problema maior foi como ele conduziu a vida, como ele trabalhou as questões da matéria. Ter religião poderia ter dado a ele uma estrutura menos egoísta e menos orgulhosa, menos aflitiva. Mas isso não é um imperativo. O problema não é da religião, mas do sentimento. Como nós construímos nossas relações humanas. Como nós somos. Nós somos bondosos, assistenciais, ou não temos tempo para a bondade porque pensamos demais na nossa vida, nos nossos prazeres. Isso terá como consequência uma mudança na nossa personalidade. Uma pessoa que se dedica tão somente à construção de relações de prazer para si, ela molda a sua personalidade de uma tal forma que o outro não tem espaço. E isso gera uma personalidade egoísta, individualista, imediatista, lúdica. Muitas mentes, a determinada fase da vida, entram em crise existencial, mas muitas mentes não entram em crise assim. Elas vivem el dolce far niente até a morte. E aí, para essas pessoas, realmente morrer muito ruim. Porque elas usufruem de tudo que a matéria pode dar. Usufruem. Um imenso mar de prazer. Prazer material. Sem ter sentimentos. Sem ter se tornado humano. Sem ter tido sensibilidade para as coisas humanas, para a situação do planeta. Ele não tem tempo para isso. Ele vive o hedonismo prático, não teórico. Ele vive em função dos seus prazeres, do seu conforto. Ora, prazer e conforto todos nós queremos. Mas não é disso um prazer, um conforto, uma alegria. A doutrina espírita vai nos mostrar que nós temos prazeres ao nos tornarmos bons. Então André Luiz precisou chegar no fundo do poço para romper o seu orgulho primordial.
o orgulho do homem vencedor do mundo, materialmente falando. Por isso ele estava onde estava. Diante da falência da razão, que não podia dar a ele uma solução para a situação que ele estava vivendo, ao longo do tempo, quando ele se vê caído na lama, aí sim ele parte para uma outra percepção da realidade, que é a do voltar-se para Deus. É o filho que volta cheio de esperança. Então ele continua: estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia a bondosa flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, agora nós temos aqui o resgate. André Luiz começa questionando a sua filiação divina. A sua necessidade, o seu desespero era tão grande que ele já vai questionando: será que ele não tem direito? Será que ele foi tão ruim assim? E aí orou. E orou, visando a sua libertação, visando o amparo. A oração é uma das técnicas que nos colocam, quando abrimos o coração, em sintonia com o plano superior. Foi o que aconteceu com André Luiz. Ele conseguiu, através da oração, se colocar em sintonia com o plano superior. Muita gente que faz oração até consegue, às vezes, numa oração, se colocar em sintonia com o plano superior. Mas muitas vezes a oração é tão mecânica, ela é tão sem sentimento, que a oração ela acaba se tornando para a pessoa que está fazendo, um amontoado de palavras, mas sem repercussão no íntimo do coração da pessoa. É um problema que todos nós que participamos às vezes de eventos temos que abrir um estudo, temos que fechar um estudo. Às vezes, prece inicial, prece final, às vezes isso é um problema que a gente esbarra. A prece inicial com a prece final, muitas vezes a pessoa tem tanto medo de fazer a prece, ela fica tão desesperada em fazer a prece, que o sentimento, ela está preocupada em fazer uma boa prece. E não é isso. A prece, acima de tudo, uma invocação das forças de Deus, uma invocação do amparo espiritual, a presença viva dos mentores de luz. Então, é menos palavras bonitas e rebuscadas e mais sentimento. É claro que o grupo, muitas vezes, discrimina se a pessoa vai falar, vai errar português. É aquela coisa do ser humano. Como ele não quer prestar atenção, como ele não quer entrar numa introspecção, ele faz o quê? Ele
não quer entrar numa introspecção, ele acaba percebendo os erros de concordância, de português, e as pessoas burrem. Isso mostra apenas o nosso hábito, o nosso pouco hábito de realmente se colocar numa percepção mística, franciscana, numa interação com o cosmos, com o infinito, com as coisas sagradas, com as coisas, a vida sagrada, o mundo sagrado que nos cerca, o sagrado que somos nós. Quer dizer, tudo isso, a gente está tão afastado disso tudo que acaba tendo essas preces mecânicas. E, seja como for, prece mecânica não nos tira do umbral. Ok? Prece mecânica não nos tira do umbral. André Luiz, nesse momento, não está fazendo uma prece mecânica. E, consequentemente, os véus espessos, os véus do umbral, os véus de Ísis são desfeitos. Abre-se os olhos de André Luiz e ele vê a realidade espiritual. Clarencio aparece. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol, quer dizer, lençol branquinho, foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alcançavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então, aqui tem no capítulo 2, que é o resgate. Nesse capítulo, nós acabamos tendo contato pela primeira vez com a expressão nosso lar, que vem a ser uma cidade espiritual no mundo espiritual. O resgate vai nos falar do umbral, do desespero dessas paisagens que são construídas por nós mesmos. Nós somos os construtores dessas regiões. A rigor, o umbral só existe porque nós construímos com nossos pensamentos esses lugares. Há muitos anos atrás, eu assisti um evento em Irajá, no aniversário do centro, e estava cheio o centro, muito cheio, e as pessoas cheio de gente de casa espírita, e chamaram o orador. O orador não foi, colocou um substituto. E uma das primeiras coisas que o substituto começou falando é que o umbral não existia mais. Isso foi em 1987, 88. Disse que o umbral não existia mais e que André Luiz e Narcisa tinham esvaziado o umbral. É aquela selema. Eu mesmo mandei várias perguntas, de onde o senhor tirou isso? Isso das obras de André Luiz. Uma visão ingênua. E é triste quando você vê companheiros de ideal com uma visão tão infantil. Isso, na verdade, chama-se fascinação. É um grupo fascinado, abaixado, que dissemina essas ideias esquisitas.
Umbral existe, gente. O umbral existe. O umbral não é uma coisa do Brasil. Não é uma coisa que um espírito vai poder cuidar e limpar. O umbral é a nossa mente. É aquilo que nós construímos. Enquanto estiver renascendo gente que mata a gente, enquanto estiver renascendo gente que odeia a gente que trapaceia, enquanto tiver gente que faz mal, essas pessoas estão vindo da onde, gente? Essas pessoas constroem um umbral em vida. No livro Os Mensageiros, segundo o livro do André Luiz, o André Luiz, quando está descendo ao planeta Terra, ele vê o espesso véu de sombras. E aí eles chamam a Terra de mundo das sombras. Por quê? Porque a Terra, ela está envolta numa grande densidade, uma bruma escura, densa. Isso é construído pela mente de encarnados e desencarnados. Isso não é construído para punir as pessoas. Isso só existe porque as pessoas ainda não estão vivendo uma mente regenerada de amor assistencial. A atmosfera fluídica que nos envolve, nossa aura, ela é construída através do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós fazemos. E com a nossa atmosfera fluídica, nós criamos uma ambiência da nossa casa, ambiência do nosso bairro, ambiência dentro do nosso carro, ambiência dentro da casa espírita, da igreja, dos clubes, do ambiente de trabalho, dos locais de dança, das casas de meretrice. A ambiência espiritual, a atmosfera espiritual, ela é alimentada por nós. Somos nós, seres humanos, que iremos fazer a atmosfera espiritual. Não serão o vizinho do outro planeta. Então, para que o umbral deixe de existir, os seres humanos terão que mudar. É de dentro para fora. Não é uma medida externa. Os bilhões de seres humanos que existem hoje na Terra terão que mudar sua forma de ver. O que nós vemos hoje é que o planeta hoje está saturado. O planeta hoje está saturado. Após a industrialização, a época pós-moderna, ela é uma época de consumo. Ela é uma época em que nossos ídolos, como Michael Jackson, morrem presos aos vícios, ao consumo, a uma vida utilitária. Essas pessoas, por exemplo, a gente sabe que o modo de vida americano dos Estados Unidos, estadunidense, ele não cabe a todos os países do mundo. Se todos os países do mundo tivessem o mesmo consumo que o americano e os estadunidenses têm, o planeta Terra se esgotaria. Só que esse modo de consumo americano é um modelo. Todos querem seguir esse modelo. Então, o modelo que todos querem seguir hoje é o modelo umbralino. Porque ele é um modelo que vampiriza o planeta. Do exagero, da obesidade, do revide, da agressão, da arma gratuita. A arma fácil, perdão. Achar que o umbral sumiu, gente, quando tem serial killer de 13 anos, isso não é ingenuidade. Nós cheios de problemas emocionais, problema emocional, estupro, as brigas entre casais, separação, as pessoas estão no umbral da vida. Não adianta pensar em fim do umbral se a gente ainda está com o umbral dentro de nós. O umbral vai acabar um dia? Sim, vai acabar um dia, quando todos os homens viverem a paz e a fraternidade, está lá no Evangelho. E todos os homens viverem os valores que está lá no livro do Espírito, da fraternidade.
da solidariedade. Nós não vivemos isso ainda. Quando vamos viver? Não sei. Pode durar 100 anos para que isso aconteça, 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos, não sei. Em geral, as pessoas ficam ansiosas e criam datas. Ano 2000, 2007, 2012, 2060, 2070, 2252. As pessoas criam datas. Vai ser ilusório. Porque quando vai ser que você vai deixar de fumar? Vai ser nessa vida? Ou vai ser na próxima vida? Você sabe? Não tem como ter uma previsão exata daquilo que cabe ao livre-arbítrio humano. O que a gente precisa saber é que, independente de datas, o conhecimento espírita, ele visa trazer um processo de evolução à alma que estimule o seu processo de regeneração. Todo conhecimento espírita visa, acima de tudo, estimular no ser humano a sua espiritualidade. Se nós vamos conseguir, se nós vamos ter métodos pedagógicos que, a partir do conhecimento espírita, possam fornecer o conhecimento espírita, possam fazer com que a pessoa reflita o conhecimento espírita para a sua vida, isso nós não sabemos. Se vamos vencer esse desafio. Mas esse é o desafio que está proposto. O desafio de desmaterializar cada um de nós. André Luiz, no Se Resgate, coloca todos esses valores que eu falei da sociedade estadunidense em xeque. Ele percebe a mesma coisa que as pessoas que tiveram experiência de quase morte perceberam. Poder, ostentação terrestre, o orgulho não levam para o céu. Levam a pessoa apenas para o ambiente que ela criou em vida. Aquilo que semeares, colherás. Ele colheu um umbral porque ele criou um umbral. Todos nós somos criadores de umbral. Temos sido ao longo dos milênios. Não adianta pensar que agora espírita. E só pelo fato de ter se tornado espírita, você deixou de ser um criador de umbral. Porque a doutrina espírita, ela, além de falar que nós somos criadores de umbral, ela vai nos falar de uma outra coisa que é chata. Você é chato. Vocês nem vão querer mais ver. Como é chato isso? A doutrina espírita vai falar que nós precisamos desfazer as montanhas de umbral que nós construímos ao longo dos séculos e séculos. E a gente só desfaz essas montanhas de umbral com assistência ao próximo. Não importa se esse próximo foi nossa ex-vítima ou não. O que importa é que apenas eu, com atos de amor, de bondade, de caridade, de pacificação, de bioenergização, de assistência às pessoas, é que eu começo a retirar da atmosfera espiritual do planeta todas as cacas que eu joguei nela ao longo dos milênios, com meus vícios, com minhas emoções descontroladas, com as minhas raivas, com minhas mágoas, com a minha vingança, com a minha violência, com a minha agressividade, com o meu ódio, com o meu sensualismo desvairado. Adoro essa palavra, desvairado. Desvairado. O sensualismo desvairado. Ou seja, tudo aquilo que a gente lançou no planeta e que criou essa egrégora, essa atmosfera espiritual, está esperando ser retirado por nós, uma modificação na nossa atitude perante a vida. Não mais estupradores do planeta,
mas colaboradores do seu enriquecimento, através dos nossos sentimentos. O umbral da vida, ele se desenha como uma realidade interna nossa que nós precisamos nos livrar. É a nossa depressão, o nosso desânimo, a nossa preguiça, a nossa desorganização, a nossa indiferença, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso apego. Todas essas coisas do mundo negativas continuam permanentemente construindo zonas inferiores no mundo espiritual. Porque elas criam, na nossa atmosfera espiritual, nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Nós criamos com nossos pensamentos aquilo que nós pensamos, sentimos, energizamos em nosso redor. Aquela coisa do segredo existe. Então, gente, o segredo da felicidade está em vibrar felicidade em torno de nós, em irradiar felicidade em torno de nós, às pessoas. Querer ter sentimentos bons para as pessoas. Se eu me fecho, se eu fecho meu coração, se eu não perdoo, se eu ignoro, se eu tenho raiva oculta, se eu acho que fui ofendido e continuo com isso no meu coração, eu estou criando um umbral. O que você quer? Criar um umbral ou criar trevas? Ou criar um umbral ou criar paraíso? O que eu quero? Essa ação minha, o que ela cria? Ela cria um umbral ou cria o reino de Deus? Ela cria um umbral ou ela cria a higienização espiritual do ambiente? Cabe a cada um de nós o desafio de fazer uma reflexão profunda sobre isso. E a partir do momento em que nós tomamos a decisão de criar o reino de Deus dentro de nós, nós começamos a criar o reino de Deus fora de nós, na ambiência espiritual. E começamos então a tirar do planeta os quilos e toneladas de vibração negativa que nós jogamos. Não adianta a gente dizer filosoficamente, intelectualmente, que o umbral acabou. O umbral está sendo criado a cada instante por tudo de ruim que a gente pensa, pelo ódio que a gente sente, pelos assassinatos que acontecem, pelos ônibus que são queimados, pelos cracudos, pelos políticos corruptos. E tudo de ruim que acontece, essa energia ruim sobe para o planeta e cria, alimenta as densas nuvens que o encobrem. O desafio está proposto, um desafio ecológico, de uma ecologia espiritual. Nós precisamos buscar nessa ecologia espiritual a humanização. Não é tornar santo, não. É nos tornar humanos, verdadeiramente humanos. Pessoas de bem que visam a sua vida, a construção de uma vida digna, através de um trabalho, fazer a faculdade, se formar, ser útil à sociedade e, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas ideias e sensibilidade, ajudar a reconstrução planetária, através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos e através das suas ações. Ok, gente? Vamos ficar por aqui e vamos fazer, então, nossa prece final. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do conhecimento espírita. Que esse conhecimento, Senhor, possa estimular em nós a nossa evolução. Permita, Senhor, que no dia de hoje, durante toda a semana, nossos mentores espirituais nos inspirem para que possamos dominar nossas paixões, nossos vacilos, nossas desorganizações, nossos medos,
Irradia, Senhor, em todas as direções a paz, a fé e o amor. Permita, Senhor, que todos aqueles que conhecemos que estejam doentes recebam os fluidos bons de suas auras, de seus perispíritos, Senhor. Que em Teu nome, Senhor, possamos encerrar o estudo das obras de André Luiz da tarde de hoje. Assim seja.